poucos nomes causam tanta nostalgia nos fãs de Fórmula 1 quanto o da inesquecível Minardi. A charmosa equipe italiana passou 20 anos no grid, quase sempre com tarefas inglórias como tentar se classificar para corridas ou não ficar em último no Mundial de Construtores, e geralmente fracassava nas missões. A Minardi era uma bagunça, mas tinha ali alguém capaz de matar no peito as dificuldades e passar quase uma década representando a esquadra. Conheça a história do homem, da lenda, Pierluigi Martini. Martini nasceu em 23 de abril de 1961, na cidade italiana de Lugo. Filho de piloto, Pierluigi tinha tudo para seguir os mesmos passos, e assim o fez, até com relativo sucesso. Em 1983, o jovem Martini fez grande temporada na Fórmula 3 europeia, e conseguiu o título. O trabalho foi tão convincente que deu para arrumar um teste com a Brabham no fim do ano. E a patrocinadora Parmalat queria um italiano ao lado de Nelson Piquet para 1984, algo que inclusive impossibilitou a ida de Ayrton Senna para a equipe de Bernie Ecclestone. Assim, Martini era uma opção, mas a vaga acabou indo para Teo Fabio. Pierluigi ficou de mãos abanando e só voltaria às pistas em setembro, no GP da Itália, quando foi chamado às pressas para fazer uma aparição pela Toleman. Senna, o titular, já havia assinado com a Lotus e foi suspenso pela equipe, que alegou paralisia facial para justificar a ausência do brasileiro. Bom, voltando ao italiano, ele acabou como o mais lento de todos no sábado, sequer conseguiu se classificar para a corrida. De quebra, não voltaria para os GPs seguintes. Poderia ser o fim da linha, o momento para transformar Martini em um rejeitado da Fórmula 1 de carteirinha. Mas não foi bem assim, não foi mesmo. Depois de algumas corridas de Fórmula 2 no fim de 84, Pierluigi convenceu a então nascente Minardi a lhe dar uma oportunidade. O italiano seria o único piloto da equipe em 85. O carro era tenebroso, tanto pelo chassi fraco quanto pelo motor pouco confiável. Obviamente sem conquistar nenhum ponto, ainda perdeu a vaga e até considerou se afastar das pistas. Ao invés disso, decidiu, em 86, partir para a Fórmula 3000, equivalente da Fórmula 2. Seria o começo de uma jornada de 2 anos na categoria, com direito a um vice-campeonato. Aquilo foi o suficiente para o nosso herói recuperar o ânimo e voltar a bater na porta da Minardi em 88. Para a sorte de Martini, a equipe estava louca para se livrar de Adrian Campos, um dos pilotos menos capacitados que a Fórmula 1 já viu. O italiano substituiu o espanhol em Detroit e, tirando proveito de uma prova com muitos abandonos, obteve um 6º lugar, somando um pontinho. Era motivo de festa para a escuderia, que marcava seu primeiro ponto na história, mas principalmente para um piloto que voltava a estar mais ou menos com a carreira nos trilhos. O resto de 88 seria menos brilhante, 100 pontos, mas Martini seguiu firme e forte no projeto em 89, que seria outro ano difícil, pelo menos no primeiro semestre. Sofrendo para desenvolver o novo M189, a Minardi só se tornou realmente competitiva na metade final do campeonato. Na verdade, a equipe foi completar sua primeira corrida já na 8ª etapa da temporada, e deslanchou a partir dali, perfeito para Pierluigi, que ficou no top 6 em 3 GPs, Inglaterra, Portugal, onde fez a Minardi liderar a única volta de sua história, e Austrália, somando assim excelentes 5 pontos. Vale lembrar aqui que só os 6 primeiros pontuavam nessa época. E mais um detalhe, Martini conseguiu a proeza de colocar o carro italiano na 3ª posição do grid em Adelaide, o que indicava um futuro diferente para a esquadra de Giancarlo, mas a gente sabe o que rolou. Chegou a temporada de 1990 e um passo para trás. Ok, talvez vários passos para trás. E pensar que tudo ali começou com o heróico 2º lugar no grid do GP dos Estados Unidos. Mas meio que foi só isso. O novo chassi da Minardi não estava no nível do antecessor, enquanto os pneus da Pirelli também perdiam em qualidade contra os Goodyear. 100 pontos, a equipe decidiu mudar tudo em 1991. Tudo menos Martini, que já era a cara da Minardi. O time se livrou do motor Cosworth e virou cliente da Ferrari, algo que nunca havia acontecido na Fórmula 1, já que a escuderia de Maranello não compartilhava suas criações. Parecia uma ótima, mas vieram apenas 2 quartos lugares no ano inteiro. Para Martini, foi a hora de refletir sobre os próximos passos da carreira. Pierluigi assinou com a escuderia Itália, também conhecida como Dallara. A equipe tinha conseguido pódio um ano antes e parecia uma aposta melhor para 1992. Bem, Martini até pontuou 2 vezes, as 2 em sexto, mas seguiu preso na parte de trás do grid. A nova equipe entrou em crise e se livrou do rapaz ao fim do campeonato. Martini voltava a ser agente livre no mercado. Para piorar as coisas, nem em casa tinha mais vaga.
já que a Minardi havia fechado com Christian Fittipaldi e com o glorioso Fabrizio Barbazza. Só que a equipe decidiu se livrar de Barbazza no meio do ano. E adivinha quem foi chamado para ser o novo companheiro de Christian a partir do GP da Inglaterra? Sim, claro que foi o nosso amigo Pierluigi. Afinal, o bom filho a casa torna. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. Chegamos a Monza, palco do GP da Itália de 1993. Martini e Fittipaldi tinham já uma briga interna, mas com respeito e cordialidade, nada que abalasse as estruturas. Um resultado melhor que o do companheiro seria ainda mais valioso em um GP tão importante para a Minardi. Corrida que rola e estão lá os dois lutando pela 7ª posição, que nem valia ponto na época. Foi quando rolou um momento icônico da Fórmula 1, guardado no imaginário dos fãs da categoria. Christian acertou a traseira de Pierluigi, alçou o voo, decolou, deu um looping e aterrissou com os pneus no chão para cruzar a linha de chegada em 8º. Sabe aquela história de "a física não permite, amigo"? Pois é bem capaz que Galvão Bueno tenha se inspirado naquela cena para criar seu bordão. O momento quase trágico acabou apenas como um susto e motivo de piada por muito tempo. Só que isso não seria suficiente para Fittipaldi ficar de boa. Uma análise mais aprofundada mostrou que Martini desacelerou na aproximação da linha de chegada, por qualquer motivo que seja. Foi aí que Christian não conseguiu evitar o toque e virou do avesso. Os dois até conversaram sobre o assunto depois, mas não teve jeito. O brasileiro já falou repetidas vezes que não tem respeito algum pelo italiano e faz questão de deixar isso claro. E dá pra entender, né? Ele chegou depois da corrida e se desculpou. Ele nunca vai admitir isso, mas tem a consciência pesada. Quando foi falar comigo, respondi: "Quer saber, Piero? Não vamos conversar, deixa pra lá. Eu estava tão agradecido por ter sobrevivido, não ia perder meu tempo de vida discutindo com um idiota que nem ele. Pra mim, ele foi sujo, um imbecil. Nunca mais falei com ele depois daquele dia. Nunca tive nada contra ele, mas pra mim, ele e uma lata de lixo na rua são a mesma coisa." Eu estava defendendo meu 7º lugar. Faltavam umas 10 voltas para acabar e eu era 5º, mas perdi a 5ª marcha e algumas posições se foram. Tentei me defender do ataque do Christian e fui para a direita, mas ele foi junto. Aí eu ouvi a batida na traseira. A asa dianteira dele tocou minha roda traseira. Não vi mais ele no meu retrovisor e temi pelo pior. A volta de retorno aos boxes foi complicada, estava com medo, mas felizmente tudo ficou bem com ele. Mesmo com tudo o que aconteceu, Giancarlo foi bem controlando a situação. A telemetria provou que eu não fiz nada de errado, e aquilo foi considerado acidente de corrida. Mas e a Minardi com isso? Bom, ela não se importou muito com a opinião de Christian. O brasileiro deixou a equipe no fim do ano, enquanto Martini seguiria em 1994. O italiano deu sequência à tradição de superar companheiros de equipe, colocando no bolso Michele Alboreto. Com mais alguns pontos, mas ainda sem decolar na Fórmula 1, Pierluigi seguiria para a 8ª temporada na Minardi, entre idas e vindas. Só que aí as coisas não andaram tão bem. O carro da Minardi para 95 era terrível, fazendo com que Martini e o recém-contratado Luca Badoer penassem bastante. A equipe italiana logo entraria em crise financeira, e aí Giancarlo Minardi não teve saída. Demitiu Pierluigi e contratou o endinheirado Pedro Lamy. Era o fim da linha, quase que o fim de uma era, de um dos casamentos mais esquisitos, mas duradouros que a categoria já viu. O italiano somou 18 dos 38 pontos da Minardi na Fórmula 1. Se paciência é uma virtude, Pierluigi teve de sobra. Depois daquela passagem, Martini não retornou mais ao Mundial, é claro, mas seu legado está aí, e seu nome sempre será lembrado no hall de bravos combatentes do fundo do pelotão, e também por ter causado um dos acidentes mais esquisitos de todos os tempos. Conheci a Minardi ainda garoto, por acompanhar as corridas do meu tio na Fórmula Itália e na Fórmula 2. Em 83, com Giancarlo, guiando um Minardi BMW Fórmula 2, cheguei em segundo em Misano depois de ter vencido o título da Fórmula 3. Ele me queria com ele na estreia da Fórmula 1 em 85. Foi uma experiência difícil e importante, porque eu era o único piloto da equipe e tinha toda a responsabilidade nos meus ombros, mas foi uma temporada positiva. Mesmo sendo um novato, cheguei em 8º na Austrália. Hoje em dia nos daria pontos, mas nos separamos no final do ano. Fui para a Fórmula 3000 e conquistei o vice-campeonato em 86. Foi um prazer ter sido chamado de volta por Giancarlo para o GP de Detroit em 88 e retribuir a confiança com nosso primeiro ponto, chegando em 6º.
Uma relação maravilhosa começou ali e durou até 95, quando me aposentei da Fórmula 1. Agora é com você. Diz aí, quais foram seus momentos favoritos de Martini e da Minardi na Fórmula 1?